Hebreus capítulo 11, a superioridade de Cristo em Hebreus é o que estamos vendo, e hoje veremos o exemplo de fé de Abraão e de Sara. Hebreus 11, eu vou ler aqui o versículo 8 para iniciar, mas ele vai falar aí até o versículo 22, usando os patriarcas, mas hoje nós vamos ver só o casal Abraão e Sara. Hebreus 11, versículo 8, vocês podem ficar sentados mesmo, diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Oremos. Senhor, Deus bendito, amado Pai celeste, no nome de Cristo, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, te agradecemos por esse culto, te agradecemos porque temos energia artificial para fazer a iluminação e também a transmissão, e nós te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor segure isso até o final do nosso culto, ou que eles venham e consertem o problema na rua de uma vez, e pedimos que o Senhor nos abençoe na pregação da tua palavra, nesse texto sagrado, que o Senhor nos ilumine, abra o nosso coração e coloque lá a tua palavra de uma forma que venha fazer diferença nas nossas vidas aqui, e também na vida daqueles que estão nos acompanhando pela internet e também daqueles que depois talvez vejam esse culto com essa pregação. Que seja tudo para a tua honra, para a tua glória e para o nosso bem. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O exemplo de fé de Abraão e de Sara. Nós já sabemos que os hebreus do primeiro século, cristãos, queriam voltar para o judaísmo, deixar a fé em Cristo e voltar para o judaísmo. E Deus, através do autor, está dizendo para eles que não, que o único meio de ser salvo é através da fé na pessoa, na obra do Senhor Jesus, o Messias que ele já havia prometido no Velho Testamento. E para ressaltar essa fé, ele explica um pouco sobre ela nos versículos 1 e 2, como nós já vimos. E a fé que Deus aprova não é crer e praticar rituais. Não é algo também que seja alguma coisa mágica. E não é também uma emoção, mas é a obediência àquilo que Deus fala. Não é acreditar que através de um sentimento eu possa fazer com que aquilo que eu queira aconteça. Isso não é a fé bíblica. A fé bíblica é permanecer firme naquilo que Deus tem prometido na sua palavra. E também não é pensamento positivo. A fé bíblica, ela produz uma capacitação de continuar crendo, mesmo quando parece desfavorável ou até mesmo impossível, como nós vamos ver aqui no caso deles, Abraão e Sara. E também até quando a promessa parece que está difícil de se cumprir ou que ela está muito demorada. Você já experimentou alguma coisa assim? Parece que não vai, não vai acontecer. E o autor, então, ele busca personagens do Velho Testamento, que eram personagens conhecidas dos hebreus, para quem ele estava escrevendo e pregando, e através dessas personagens ele vai reforçar a explicação de fé que ele deu, para mostrar como que é essa fé na prática, o que é essa fé e como que ela acontece na prática. Ele citou Abel, Enoque e Noé, que são personagens de antes do dilúvio, e agora ele vai citar personagens de depois do dilúvio, e ele começa com os patriarcas. Vai aí do versículo 8 até o 22, como eu disse, mas nós não iremos até o 22, hoje apenas até o 19. E esses personagens aí estão antes da lei também. Qual que era o problema deles?
abandonar Cristo e voltar para a lei, voltar para o judaísmo. E ele está mostrando que a fé que agrada a Deus é antes da lei, durante a lei e depois da lei. Nunca foi diferente, eles estavam entendendo errado. E hoje então nós vamos ver o exemplo desse casal, Abraão e Sara. E a fé deles apresenta desafios, não só para eles, para nós também. Então a fé ela não é uma coisa que não não causa nenhum impacto na nossa vida. Não, ela nos desafia. E quais são os tipos de desafios que nós temos que enfrentar pela fé? E também Abraão e Sara tiveram os seus desafios. O primeiro deles é a chamada deles. Olha o versículo 8, nós já lemos, vamos reler. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Então isso aqui não foi uma coisa fácil que aconteceu para eles. Abraão e Sara eram caldeus. Eles moravam numa cidade chamada Ur, que era muito idólatra, uma cidade totalmente pagã, ninguém lá conhecia o Deus Criador. O pai de Abraão, Terá, ou Tera, ele mudou para uma outra cidade chamada Harã, que ficava perto de Ur. Acredita que ele foi também para povoar Ur. Depois vocês podem pesquisar aí a história de Ur e de Harã, é bem interessante. Então eles moravam ali, e fala lá em Gênesis 11, que o pai de Abraão já tinha saído de Ur para ir para Canaã. Só que ele não foi para Canaã, ele parou em Harã e ficou lá, e ele morreu lá nessa cidade de Harã. E é lá nessa cidade, provavelmente, que Abraão manda o servo dele procurar uma esposa para Isaac, onde morava Labão e tal, a família dele, né? Então esse Abraão, ele também não conhecia Deus. Era um homem que estava ali tranquilo, né, levando a sua vida normalmente, com a sua religião, e a vida seguia. Aí de repente vem um Deus e se apresenta para ele. Aliás, ele nem se apresenta, ele vai e dá uma ordem para Abraão. Ele fala que é para Abraão pegar todas as coisas dele e sair de Harã e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. E Abraão não conhecia Deus. Ele tinha 75 anos nessa época, e Sara 65 anos de idade. E nessa cidade lá tinha um deus chamado Sim, que era o deus da lua, e provavelmente eles adoravam também essa divindade pagã. E Deus então vem e fala para ele: sai da sua terra com a sua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão, ele obedece, ele não questiona. Agora imagina você hoje, no estágio aí da sua vida, e Deus chega para você e fala: eu quero que você saia da sua cidade, deixe os seus parentes e vai para uma outra cidade, para um lugar que eu vou te mostrar no caminho onde é. Você iria? Provavelmente viria os questionamentos. Senhor, mas olha a minha idade, olha a minha situação, como que eu vou estudar lá nessa outra cidade, os meus filhos arrumarem serviço, eu arrumar serviço? Abraão não fez nada disso, ele simplesmente obedeceu. Ele sabia quem era o Deus que estava chamando e mandando que ele fosse, e ele então foi. O pastor Augusto Nicodemos diz o seguinte: fé não é saber para onde vai, mas confiar naquele que vai te levar lá. E é bem isso, não é? A fé não é o saber para onde eu vou, o que vai acontecer, Deus dando todos os detalhes, mas é confiar nele. Por quê? Porque ele é o Deus que está falando para eu ir. Se ele está falando para eu ir, ele já considerou todos os detalhes, ele já pensou em tudo, até em coisa que eu não pensei, ele pensou já. Tudo isso aí está no pacote. Mas o problema muitas vezes é que nós ficamos com medo da vontade de Deus. Parece que a vontade de Deus é uma coisa primeiro escondida.
que a pessoa tem que orar muito, jejuar e procurar e não sei o quê. Parece que é uma coisa assim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Deus está falando, mas eu não vou te mostrar ela, não. Você vai ter que dar dura aí para descobrir. Não, ele revelou a vontade dele para nós na Bíblia. E ela não é ruim, ela é boa, agradável e é perfeita. O problema é a fé mesmo, nossa nele. É a confiança nele. E Abraão e Sara, eles deixaram tudo e partiram. O autor aqui, ele está colocando a ênfase agora em Abraão. Mas Abraão foi sozinho? Não foi, ele foi com Sara. Sara teve que crer também em alguma coisa. Abraão não pegou ela e arrastou ela à força. Ela foi também, seguindo Abraão. E confiando naquela promessa que Deus havia feito para eles. Então esse foi o primeiro desafio, o desafio da chamada. Sair de onde está e ir viver em outro lugar. O segundo desafio é o desafio da peregrinação. Versículos 9 e 10. Diz assim: pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Aqui já dá um pulo lá na frente, né? Já fala até do neto dele, não só do filho. Mas Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então ele teve que sair da terra dele, ir para uma outra terra, e lá naquela terra ele iria viver como peregrino. O que é um peregrino? É alguém que está de passagem. É alguém que não é daquele lugar ali. Ele pode habitar ou ele pode estar só passando por ali e vai seguir viagem logo em seguida, vai embora, ou vai demorar ali um tempo, mas depois ele vai embora. E outra coisa que é desafiador para a fé de Abraão e Sara é que naquela cultura, o peregrino, ele não era bem-vindo no outro país. Ele era considerado inferior a qualquer cidadão daquela nação. Muitas vezes eles eram até tratados como mendigos, ninguém queria dar serviço para eles, ninguém queria ajudar, receber em casa. Ele era como um estranho, um inimigo, alguém que vinha para sugar. É mais ou menos como hoje, não é? Alguns países aí não fecham a fronteira para os estrangeiros não entrar lá e sugar a riqueza, trabalho, ocupar lugar de outro e tudo mais. Mesma coisa, só que tinha menos gente e isso era muito mais pesado, era muito mais forte. Então, além de sair de um lugar e ir para outro que ele não conhecia, quando ele chega lá, ele não seria bem recebido pelo povo de lá. E mesmo assim, Abraão sai e vai habitar na terra de Canaã. E quando ele chega lá, a terra não estava vazia. Não era um jardim do Éden esperando por ele. Aquela terra lá, humanamente falando, já tinha dono. Tinham 7 nações lá. Os cananeus, os jebuseus, heteus, amorreus, filisteus, ferezeus e girgazeus. Imagina Abraão conversando com Deus, falando: Senhor, o Senhor me mandou para uma terra, falou que essa terra era minha, mas só que tem 7 nações aí, 7 povos. E agora, como eu vou ter essa terra aí? Ele não considerou nada disso, ele está fixo na promessa que Deus havia feito para ele, né? Por quê? Porque a terra é de Deus. Esse povo estava lá, mas a terra é de Deus, e Deus deu para Abraão. A promessa lá em Gênesis 12, qual que era? Deus fala para Abraão ir para uma nova terra, e lá ele faria de Abraão uma nação, e essa nação seria numerosa, como as estrelas do mar, inumeráveis, como a areia das praias, e que de Abraão ele abençoaria, através de Abraão ele abençoaria todas as famílias da terra. E é isso que Abraão está crendo, só que eles tinham um problema, né? Abraão já era de 75 anos, Sara com 65 e estéril. Eles não tinham filhos. Qual era a chance disso tudo acontecer? Mas eles não consideraram isso, eles confiaram naquilo que Deus disse para eles. E aí diz no versículo 9 que ele
habitou ali como em terra alheia. Por quê? Que fala aí como em terra alheia? Não era terra alheia mesmo? Não era, porque Deus deu para ele. Deus falou para ele que aquela terra seria dele e dos descendentes dele. Só que não era naquela hora. Ele teria que esperar, mas era dele. Por isso que fala como em terra alheia. Porque ele estava lá, era dele, mas ele não tinha assumido a posse ainda daquela terra. E ele continua dizendo aqui, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Obviamente, né, se a promessa era que eles seriam pais de uma nação e que traria o Messias através deles, seria através da descendência deles. Então a promessa envolvia a descendência deles. E aí fala que ele habitava em tendas. Significa que ele não tinha lugar fixo, ele era uma família nômade, vivia viajando. E tenda, ela não tem base, né? Tem. Quem acampa aí, ó, quem acampa num dos nossos acampamentos aí, ou que viaja e acampa, sabe disso. Como que é uma barraca, uma tenda? Ela tem um gancho que você prende ele no chão ali, mas não tem muita segurança. Se vier um vento muito forte, ele arranca tudo aquilo ali. Então é uma coisa que não traz muita segurança. E está falando que ele habitava em tendas e que ele teria uma cidade. Então ele não fixava em tenda, a mente dele não estava em tenda para sempre. Ele estava aguardando uma casa de alvenaria, uma cidade de alvenaria. E ele fala isso, o autor, no versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. De que cidade é essa que ele está falando aqui? Os comentaristas bíblicos, eles ficam com duas possibilidades, ou talvez sejam as duas, e não uma das duas. Ou ele está pensando aqui na cidade de Jerusalém, numa cidade futura, que eles não sabiam o nome, qual que seria, mas uma cidade que Deus ia dar para eles ali naquela terra, e que eles apossariam dessa cidade que não era tenda mais, é uma cidade com fundamentos. E como é tudo plano de Deus, é Deus que fez e deu para eles. E também a cidade celestial, a Nova Jerusalém, que está pensando nisso. Porque o autor fala muito dessa visão escatológica, né, de lá no tempo futuro, na eternidade que vem, ainda no estado eterno. Ele fala muito disso. Então Abraão, talvez ele estava pensando nas duas coisas. A cidade na terra, de alvenaria, mas a cidade que Deus fez mesmo no céu, a Nova Jerusalém, aonde nós também vamos habitar. E eles seguiam firmes aí nessa promessa, né? Que Deus é o autor dessa cidade. O terceiro desafio deles é mais profundo do que isso. É o desafio da paternidade. Versículos 11 e 12. Fala assim, pela fé também a própria Sara, agora ele enfatiza a fé de Sara também, né? A própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Ele está citando aí Gênesis 12, onde Deus fez a promessa para Abraão. Mas ele fala aqui que Sara teve fé para ser mãe. Mas nós conhecemos a história e parece que ela, no primeiro momento, ela não creu, não. No primeiro momento, ela riu. Ela agiu com ironia. Mas depois que Deus chamou a atenção dela, aí ela passou a crer. E agora ela riu, mas não foi mais de ironia, ela riu de alegria. Tanto que quando eles têm o filho, o Isaque, o que significa Isaque? Riso. Mas não é um riso de deboche, é um riso de alegria, o riso por ter recebido esse milagre de Deus aí, de ter prometido esse filho, totalmente improvável. O apóstolo Paulo, lá em
em Romanos 4, chama isso de crer contra a esperança, é assim que ele chama, nessa promessa que Deus tinha feito para eles, de eles serem pais. E diz aí que o estado avançado da idade de Sara, e Abraão, ele usa o termo aqui, amortecido, ele estava para morrer. Ninguém estava esperando Abraão viver muitos anos mais, estava esperando ele morrer, porque já era bem idoso. Esse termo aqui, falando a linguagem bem popular, Abraão estava com o pé na cova. É o que significa esse termo aí, amortecido. Ele já estava para morrer mesmo. Como que vai ser pai? E se eles forem pais, como que eles vão cuidar de um bebê nessa idade? Eles já estão caducando já, eu acho. Como que eles vão ter energia para cuidar de uma criança e tudo mais? Mas nada disso afetou a fé deles. Eles falharam, Sara duvidou no primeiro momento, depois ela creu. Eles também mentiram depois, em outros momentos, mas no geral da história deles, eles são um exemplo de fé para nós. Porque a confiança deles em Deus é muito maior do que os vacilos deles na trajetória da vida deles. E não é assim conosco também? Nós também não somos igualzinho a eles? Então eles teve esse desafio aí da paternidade e foram vitoriosos. Eles tiveram mesmo uma nação numerosa, está aí até hoje a nação de Israel. E a posteridade que fala aí, não é só os judeus salvos que Deus está falando. A posteridade somos nós, gentios, que cremos em Cristo, no Messias, que Deus prometeu também, e nós somos filhos de Abraão pela fé. Paulo fala em Romanos 4 que ele é o pai de todo aquele que crê. Ele é o pai dos que creem. Por quê? Por causa dessa mesma fé, parecida com a fé que ele teve. Então, se você é salvo por Jesus Cristo, você pode se gloriar pela fé. Lembra quando Deus fala para Abraão, saia aí para fora da sua tenda, Abraão. Agora olha para o céu, você pode contar essas estrelas? Ele falou, não é possível. Ele fala, então a sua posteridade vai ser tão numerosa quanto as estrelas do céu. Você é uma dessas estrelas e eu sou outra. Cada um de nós que estamos em Cristo, nós somos essa constelação de Abraão, as estrelas de Abraão. Você pode até não acreditar, mas é. É uma promessa que Deus deu, na qual Ele nos incluiu também. O quarto desafio é o desafio da fé perseverante. Versículos 13 a 16. No 13 ele fala assim, todos estes morreram na fé. Esses patriarcas, Noé, todos eles morreram na fé. Por quê? Porque Abraão e Sara não viram essa posteridade tão grande. O máximo que Abraão viu foi quem? Quem que ele conheceu da descendência dele? Ele conheceu Isaac, filho dele, o Ismael, mas Ismael não conta porque ele não é filho da promessa. E ele viu o Isaac e Jacó e Esaú, os dois irmãos. Ele não viu mais ninguém quando ele morre. Então Abraão, ele não viu muita gente dessa promessa. Ele morreu acreditando que teria. Deus continuaria. Eu vou morrer, mas Deus vai continuar. Nós vamos ver que José fala a mesma coisa, não fala? Eu estou morrendo, vocês vão me sepultar aqui. Mas quando Deus cumprir a promessa de nos tirar do Egito e levar de novo para Canaã, levem os meus ossos. Ele morreu na fé. Ele morreu na fé. Ele morreu acreditando. Pode não acontecer na minha geração, mas vai acontecer porque quem fez a promessa é fiel. E quando vocês forem, me levem, não me deixem aqui não. Que diferença fazia ficar os ossos dele lá ou ir para Canaã? Mas ele queria isso, é uma coisa que faz parte. Então eles permaneceram todos firmes nessa fé até morrer. E não mudou o relacionamento deles aí com Deus, né? Fala que eles morreram na fé, sem ter obtido a promessa, vendo-as, porém, de longe.
Isso é outra coisa que a fé faz. Ela faz você ver lá na frente. Ela faz você enxergar coisas que outros não enxergam. É só o crente que tem fé. É só o salvo no qual Deus colocou essa fé. Ele olha e ele vê. E ele confia, ele não entra em desespero. Se mudar o sistema político, o regime político, ele não morre por causa disso. Ele não perde noite de sono por isso. Por quê? Porque ele sabe que Deus vai cumprir tudo que ele prometeu na Bíblia. Pode não ser na minha geração. Eu posso morrer debaixo da espada de um tirano, igual Paulo e Pedro morreram. Mas esse não é o meu fim para sempre, para a eternidade. E com outros irmãos e irmãs que estiverem aqui na terra na época, Deus vai cumprir a promessa. Isso que é a vida pela fé. Essa que é a nossa crença. Ele vai fazer o que ele prometeu. Saudando-as, continuando o versículo 13, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Confessando para quem? Para aqueles 7 povos que moravam lá. Ele testemunhava para eles que ele era peregrino. Imagina ele falando isso para ele: eu não sou daqui, Deus me deu essa terra aqui, mas ele tem uma cidade muito melhor do que essa, que é minha. Mas pensando assim, essa terra aqui também é minha, ele vai desarraigar vocês tudo daqui. Mas ele não ia falar isso para eles, mas ele acreditava. Porque Deus tinha prometido que a terra seria dele, e da família dele, da descendência dele também. Aí no versículo 14, diz assim: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Qual pátria que é? Que ele estava procurando? Era essa que Deus tinha prometido, e muito provavelmente ele estava pensando também na eternidade futura. Aí. E ele diz ainda no versículo 15: e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, de onde eles saíram? De Arã e Ur, teriam oportunidade de voltar. Mas quem vê a cidade celestial, quem vê a eternidade, tudo que Deus prometeu e está esperando mais lá do que aqui, ele não vai sentir muito se ele for para lá. Ele quer mais é ir mesmo. Agora, quem está esperando só nesse mundo, aí se perder o carro, ele morre do coração. Se o governo mudar e a inflação aumentar, o dinheiro dele perder o poder, ele perder as reservazinhas que ele tem, ele morre também do coração. Por quê? Porque tudo que ele tem é isso aí. E tirou dele, ele vai entrar em desespero. O crente não. O crente pode tirar tudo dele aqui na terra, mas ele não está agarrado nisso aqui. E se matar ele, melhor ainda, que ele vai para o céu. Vai estar com Cristo. O pastor Martin Lloyd Jones era um médico cardiologista e estava com câncer. E piorando, todo mundo começa a orar para não morrer, não é? Não deixa ir, não sei o quê, segura, Senhor, não deixa morrer não. E ele sofrendo com dor. Ele reuniu a família dele e falou: não quero que vocês orem para eu não morrer. Eu estou sofrendo, eu quero mais aí. Eles pararam de pedir, ele morreu. Por quê? Porque ele está esperando a cidade celestial. Muito provavelmente Deus não ia curar aquele câncer dele. E ele era médico. Mas vocês ficam orando aí, me segurando, vocês estão sendo também egoístas. Não querendo que eu vá, e eu que estou sofrendo aqui, eu sou salvo, nós vamos nos encontrar depois. Ou vocês não creem nisso, não? Então é essa fé que o crente tem. Por isso que ele não está muito preocupado com caroço, com dor no pé, com dor não sei aonde. Se Deus quiser, ele cura. Ele ressuscita mortos. Se ele quiser, ele cura. Mas se ele não quiser, não vai curar. E nós vamos passar pelos perrengues do pecado aqui na terra. O que o pecado deixou para nós de herança. Uns vai sofrer mais, outros menos com essas coisas. Mas todos nós vamos enfrentar isso. O que está pela frente aí para nós? Eu não sei. Não tenho ideia. Mas seja o que for que vier, quando chegar, nós não podemos deixar abalar a nossa fé. Nós temos que continuar crendo e pregando para nós mesmos essas coisas. Como esses patriarcas aqui estavam acreditando. Porque se eles ficassem pensando muito nisso, puxa vida, nós estamos numa terra de estrangeiros.
Todo mundo aqui olha torto para nós, a comida deles é diferente da nossa comida. Não sei quantos de vocês já foi num país estrangeiro. Eu já fui na Colômbia e na Bolívia. E quando eles servem a comida, lá, que comida é essa? Para eles é uma delícia, né? Mas para a gente, a roupa é diferente. Lá na Colômbia, agora, essa última vez que nós fomos lá, o pastor falando para nós, feriado lá, tudo é na segunda-feira. Pode ser na sexta o dia, mas eles mudam para segunda. É quinta-feira, segunda. Então, segunda na Colômbia praticamente é tudo fechado. Todos os feriados na segunda. Mas como assim? Eu não entendo. Eu não entendo mesmo. Não sou colombiano, sou brasileiro. Terra estranha. Terra diferente, lugar diferente. Imagina morar, se adaptar ali. E eles queriam voltar, né? Se eles ficassem pensando nisso, eu sou peregrino em terra estranha, o povo olha torto para mim. Lá em Ur, lembra da nossa casa? Nós temos uma casa lá em Arã. Temos uma casa boa dos nossos parentes lá em Ur. Que tal a gente voltar para lá? Você acaba voltando. E deixa de obedecer a Deus. Eu nunca esqueço uma pregação no seminário de um professor, um pastor, que fez alguns alunos balançar na chamada para o ministério e outros desistirem mesmo. Ele pregando sobre isso, ele falou para nós, vocês estão prontos para daqui do seminário ir para qualquer lugar onde Deus mandar vocês e nunca mais ver seus pais? Quando seu pai morrer, sua mãe morrer, você não está lá perto para ver? Seus irmãos? Você está pronto? O chamado envolve isso. Pode não acontecer, mas pode. Se acontecer, você está pronto para fazer isso? Não ficar murmurando de Deus, reclamando de Deus? E muitos seminaristas pensaram seriamente nisso. Puxa vida, será que eu vou conseguir isso mesmo? Isso é pesado demais. É o que Deus fez com Abraão e Sara. E eles foram e nunca mais voltaram para lá. Não viram mais os parentes dele, as casas, os terrenos que eles tinham lá, nunca mais viram. Nada daquilo. Então eles passaram pelo desafio da fé perseverante, mas ali continuavam firmes. E o versículo 16 fala, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. E de nós, será que Deus se envergonha de nós? De ele falar, eu sou o Deus desse povo aí, ó. Mas olha aí como eles vivem, será? Fala que Deus não se envergonhou de Abraão e Sara, por causa da fé deles naquilo que ele tinha falado para eles, da confiança nele. Deus não sei se pode usar essa expressão para Deus, mas Deus estava orgulhoso da fé de Abraão e Sara. E dele ser o Deus deles. Mesmo com todas as falhas que eles tiveram, né? O próprio Deus que está falando isso aqui. Porque eles estavam olhando para o futuro, para o estado eterno. E agora vem o quinto e último desafio. Viu por que eu não falo no começo quantos desafios são? Senão você fica contando, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ufa! Agora vai acabar daqui 1h30, né? O desafio da renúncia. Olha os versículos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Essa aqui talvez seja a história mais famosa de Abraão e Sara, não é? Ela é muito desafiadora para Abraão. Deus então faz essa promessa, Sara engravida, finalmente parece que Sara tinha acreditado no começo que a promessa era só para Abraão, que não incluía ela, né, que ela já era idosa e estéril. Acho que ela imaginou, não, Deus vai dar um filho para Abraão, mas não é comigo não. Aí ele arrumou Agar. E Adão vacilou também na fé e aceitou. E arrumaram um rolo para a vida deles, né? E depois Deus cumpre a promessa.
Sara finalmente fica grávida de Abraão e Isaac nasce. E quando Isaac tem mais ou menos uns 14, 16 anos, o que Deus faz com Abraão? Abraão, sabe o Isaac que eu prometi que eu vou fazer dele uma nação? Aquela promessa que nós conversamos lá atrás. Sim, Senhor, sei. Você ama muito ele, não é? O senhor sabe como eu amo ele. Pois é. Então pega ele, leva lá no Monte Moriá e mata ele para mim, em sacrifício. Senhor, e a promessa? Ele falou isso para Deus? Ele não falou. Ele não falou para ninguém. Porque o povo não ia entender, né? Aí imaginou ele falar para Sara, ó, Deus mandou eu matar o nosso filho Isaac. Ela sai correndo lá da tenda e grita o povo, ficou louco, está caducando, vai matar nosso filho. Não deixava ele, não falou para ninguém. Mas o que ele fala para os servos quando eles estão chegando lá no pé do Monte Sinai? O que ele fala? Eu vou subir até lá no monte, nós vamos adorar o Senhor e voltaremos. O tempo todo plural. Ele nunca falou assim, eu vou lá, nós vamos adorar o Senhor e eu vou voltar. Não. Ele falou, vou voltar com Isaac. Não sei como, vou matar ele porque Deus mandou. Mas aqui a gente fica sabendo o que ele acreditava. Que Deus teria que ressuscitar ele. Ele prometeu que dele ele ia fazer uma nação. Só tinha um jeito de fazer isso, ressuscitando Isaac. Nós temos essa fé? A Bíblia fala que quem não tem uma fé igual de Abraão não é salvo. É essa fé na palavra de Deus. Ele fala e eu vou. E às vezes ele prova, igual ele provou Abraão. Ele não vai deixar a gente chegar ao extremo daquela prova. Mas tem que convencer Deus que eu faria aquilo que ele está mandando. Chegar lá e pode mudar tudo. Mas tem que ir. Tem que crer. Então essa é a fé de Abraão e de Sara. Aí ele vai e amarra o menino, coloca em cima do altar, pega o cutelo e vai matar ele, e aparece o anjo e fala para ele que não era para ele matar, e mostra para ele um cordeiro preso nas ramagens lá, e ele pega o cordeiro e sacrifica. E Deus fala para ele, agora eu sei que você confia em mim, que você crê. Foi aprovado por Deus. E o que ele falou para o pessoal aconteceu. Ele foi, adorou e voltou. Ele e Isaac. Isaac ficou cabreiro com a coisa, não ficou? Ele vai andando e fala, pai, eu tenho uma coisa que eu não estou entendendo aqui não. Estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro que o senhor vai sacrificar? Quem é o cordeiro mesmo? Cadê o animal que o senhor vai matar? Lá em cima dessa serra, eu acho que não vai ter cordeiro lá não, para a gente pegar. Quem que vai pegar? E quem que era o cordeiro? Era ele mesmo. E aí tem aquela polêmica, como que foi isso? Abraão pulou em cima dele e pegou ele de surpresa? Ou ele aceitou de boa, entendeu a fé do pai e falou, não, pai, eu vou. Porque ele era bem novo, e Abraão bem velho. Provavelmente ele tinha mais força do que Abraão, mais rapidez. Então como que foi? Parece que todo mundo ia na fé de Abraão. Sara, nós vamos sair daqui para um lugar onde Deus está mandando, eu não sei onde é não. Bora então. Isaac, Deus mandou eu oferecer um sacrifício, mas é você. Mas ele vai te ressuscitar, porque ele fez a promessa e ele não falha. O senhor acredita nisso, pai? Eu acredito. Piamente, tanto que nós estamos aqui, então eu vou. Será que foi assim? Como que foi? Fato é que foi. E Isaac não morreu. Ele foi aprovado. Mas ele estava pronto a renunciar tudo pela fé em Deus. Então esse é o exemplo de fé de Abraão e de Sara para nós. E assim o autor mostra aos hebreus do primeiro século que salvação é pela fé verdadeira, não no judaísmo. Não é através do judaísmo, mas da fé verdadeira, que honra a Deus e que Deus se agrada dela. Quais são lições para nós aqui? O que a fé de Abraão e Sara nos ensinam? Primeiro, ela ensina que essa fé produz obediência a um chamado.
Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados sem Cristo, vivendo a nossa vida lá do mundo, do nosso jeito e tal, Deus chegou lá e falou para nós, sai daí. Ele nos chama. E nós temos que sair pela fé. Provavelmente alguns de vocês ouviram perguntas assim, mas como você sabe que você está salvo? Como você sabe que é isso mesmo? É só isso? É só aceitar Cristo? É. Como que você sabe? Eu sei porque eu creio. Não tem como eu te mostrar isso. Não tem como provar a fé para outra pessoa. Mas eu vou. Mas você vai deixar isso aqui? Vou. Você vai deixar esse time? Vou deixar esse time. Você vai deixar essa namorada? Vou deixar. Você vai deixar esse namorado? Vou deixar. Você vai abandonar essas roupas? Vou abandonar. Você vai parar de beber? Vou parar de beber. Você vai parar de fumar? Vou parar de fumar. Você vai ser outra pessoa. Eu já sou outra pessoa. Eu já estou em outro mundo que você não sabe. Como? Pela fé. Igual a fé de Abraão. Se não for assim, não tem salvação. Ele precisa crer desse jeito. Segunda lição é que a fé bíblica produz a capacidade de esperar sem ver. Como eles, peregrinos lá na terra estranha, mas esperando. Você tem essa fé para esperar sem ver? E lembre-se, fé não é acreditar numa coisa e pensar que aquilo vai acontecer porque eu estou acreditando. É acreditar numa coisa que Deus prometeu. Deus não prometeu assim, eu vou arrumar uma namorada para você. Eu vou arrumar um namorado para você. Não, isso é a sua parte. Você que tem que arrumar um namorado e a namorada. Ele vai dar as diretrizes. Como que deve ser, aonde procurar, o caráter que tem que ter, a fé que tem que ter. É isso que ele vai mostrar. Agora, quem? É você que vai sair à caça aí. Né, Marcos? Vai sair à caça. Por quê? Porque isso é a parte nossa. Mas Deus não prometeu, olha, eu vou um dia pegar uma moça e jogar ela no seu colo. Não. É uma coisa normal do ser humano que vai ter que fazer. Olha, eu vou te dar um carro zero. Não, você vai ter que trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, juntar para comprar o carro. Como todo mundo faz. Não é esse negócio igual a minha irmã falou que ela estava num culto lá em São Paulo. Aí a pessoa do lado dela, o líder lá falando, profetiza para quem está do seu lado, uma benção. Ele olhou para ela e falou, eu profetizo um carro zero na sua garagem amanhã. Eu falei, eu não tenho nem garagem. Onde vai ficar esse carro zero aí? Não é isso. A fé bíblica não é isso. Você vai ter uma fé frustrada. Vai ter uma fé decepcionada. Essa fé será decepcionada. A terceira coisa é que a fé bíblica produz capacidade de crer quando a promessa parece impossível. Que o caso deles aqui era ser pais. Não parecia impossível, era impossível para eles. Mas eles foram pais. Por quê? Porque Deus prometeu. E eles seguiram essa promessa, tropeçando, capengando, mas seguiram e alcançaram a promessa de serem pais. E a outra coisa é que a fé bíblica não impede a gente de fracassar. Abraão e Sara arrumaram o rolo lá com Agar, colocaram Agar num triângulo amoroso que depois deu ruim para ela. A mais prejudicada na história foi ela. E depois eles mentiram, que eles eram irmãos só, para se livrar. Naquela hora ali eles duvidaram. Vou mentir que ela é minha irmã, senão eles vão me matar. Como que eles iam matar se Deus tinha prometido que ele ia ser pai e ele não tinha sido pai ainda? Ele vacilou na fé. Então a fé bíblica também vacila de vez em quando. É por isso que a gente vacila. Mas no todo, você fica vacilando todo dia, toda semana? Não. Você se recupera. E segue em frente. Depois tropeça de novo e recupera de novo. E a fé bíblica também produz uma capacidade para renunciar tudo. Igual nós vimos Abraão aí com Isaac, ele ia matar Isaac mesmo. E nós também temos que renunciar tudo. Toda vez que uma pessoa não quer aceitar Cristo, não quer dar testemunho de salvação, não quer ser membro de igreja, etc., etc., tem alguma coisa que está segurando. E até para a salvação. E eu já contei meu testemunho, vocês já sabem, a maioria.
O que mais me segurava para não fazer aquele negócio assim, Senhor, eu quero o Senhor como meu Salvador, eu me subjugo ao Senhor. O que era? Futebol. Eu, Senhor, campeonato de júnior é na hora da escola dominical. Eu vou ter que parar o campeonato de júnior para ir para a escola dominical. Depois jogar a bola só com esses crentes, bons de bola que só. Tem que renunciar. Então tem coisa que nós temos também na nossa vida como desafio de fé para renunciar. E você precisa colocar no altar, pegar o cutelo e matar. Isso. Você não pode conviver com isso. Aí você imagina aí o que seja para você. Então, irmãos, irmãs, amigos, pessoal que nos acompanha aí pela internet, a nossa fé é a mesma de Abraão. É um já, mas agora não. Nós já temos todas as promessas. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestes. Nós já temos isso, mas ainda não recebemos isso. Mas eu já tenho. Então é nisso aí que a gente tem que fixar e correr atrás. E não desistir por nada quando vem os problemas, as dificuldades, os desafios. Pela fé nós vamos vencer também. Se não me engano, ele fala pela fé 4 vezes aqui, mostrando para os hebreus da época que não era por ritual, não era por fazer sacrifício lá no judaísmo. É pela fé. E isso era antes da lei. E depois ele vai entrar com Moisés, mostrar que Moisés também foi pela fé, não foi pelas obras da lei. Mas isso é depois, né? Então a nossa fé ela é a mesma de Abraão. Permaneça firme. Essa é a fé que Deus aprova. Eu gosto de pensar em Deus pensando de nós, ou falando para os anjos, ou falando para o Filho, para o Espírito Santo. Eu me orgulho de ser o Deus deles. Eu vejo a fé deles em mim. Fraquinho, igual uma estopa queimada, mas eu estou vendo a fé dele. Eu me orgulho de ser o Deus deles e eu estou com eles. É ou não é demais isso? Uma bênção dessa? É assim que ele nos vê. Igual ele via Abraão, ele tinha prazer de ser o Deus deles. E se você não tem esse tipo de fé, você pode tê-la, mas somente pela fé em Cristo. Não é através de outra coisa, não é através de obra, de justiça própria, nada disso, de religião, ser fiel no religião, sofrimento. É pela fé em Cristo. Mas tem que ser esse tipo de fé. O Senhor manda eu morrer para o mundo, então eu vou morrer para o mundo. Está pronto para sacrificar tudo por Cristo. Se não me engano, foi Spurgeon que disse: quando eu fui a Cristo, eu perdi tudo. Mas quando eu fui a Ele, quando Ele me recebeu, Ele me deu tudo o que eu precisava. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. Nada me faltará significa isso. Ele é o meu pastor. Ele me pastoreia. Eu não preciso me preocupar com mais nada. É só seguir fiel a Ele. Então, se você não tem Cristo como seu Salvador, vá a Ele hoje e se renda a Ele. Clama a Ele por perdão e salvação, que Ele te salva, Ele te transforma, Ele te coloca na família de Deus e você passa a ser um crente, uma crente no qual Deus tem prazer de falar que é o seu Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a imitar a fé de Abraão e Sara. Oremos. Pai Santo, é no nome de Cristo que nós te agradecemos por tudo isso que vimos hoje à noite. Como é maravilhoso, Senhor, relembrar todas essas coisas na Tua palavra. Quantas bênçãos o Senhor nos deu e nos dá e ainda nos dará. Que o Senhor nos ajude a vivermos imitando essa fé de Abraão e Sara, sem ver, sem sentir, sem tocar. Mas porque o Senhor disse, está garantido. Não deixe essas coisas do mundo ofuscar, atrapalhar a nossa fé. E aqueles que não têm Cristo como Salvador, conceda a eles, porque sabemos que por eles mesmos, eles não podem produzir essa fé salvadora, como nós também não podemos no passado.
conceda a eles a fé salvadora e a salvação em Cristo os leve a Ele para a salvação. No mais, pedimos que o Senhor nos abençoe no restante desta noite e nesta semana que começa. Por Tua graça e misericórdia, o Senhor abençoe, proteja e guie cada membro de cada família aqui representada e daqueles também que nos acompanham pela internet. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.